é tudo nosso. Quando eu chamo o mundo inteiro pra jogar é pra mostrar que eu posso torcer, chorar. E a Copa do Mundo está pertinho de acontecer e com o evento máximo do futebol, todos os olhares estão voltados para cá. Nem todos pelos mesmos motivos, claro. Uma das preocupações que acontece no carnaval, por exemplo, é de que se venda uma imagem estereotipada sobre as brasileiras. Feministas apontam, por exemplo, que o próprio clipe oficial da Copa reforçou essa ideia de que as mulheres brasileiras são tão fáceis quanto belas e chegaram a falar em machismo padrão FIFA. Não que isso seja coisa que só acontece na Copa. Faça aí uma busca no Google por discos que vendem a música brasileira fora do Brasil para encontrar corpos seminudos de mulheres. Isso é batata. Eu mesmo gosto muito de procurar música fora daqui, né, e tal, em sites especializados. É impressionante, você vai procurar assim um disco de samba, né, coisas assim, uma compilação para o mercado estrangeiro e tá lá uma mulher de biquíni, assim, uma coisa nada a ver. Então a coisa não é só na Copa e também não é só no Carnaval, não, hein, gente? A gente vai falar um pouquinho sobre isso com esse assunto que a gente vai tratar hoje com a bacharel em artes cênicas, atriz do grupo Base, Laís Machado. Muito bem-vinda, Laís, tudo bem? Tudo bem, boa noite. E a gente recebe aqui também no Frequência Baiana o Adriano Gentil, ele que é publicitário, mestre em ciência política pela Unieuro. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Obrigado por terem vindo aqui para Frequência Baiana. Então, pessoal, vocês chegaram a ver o clipe, esse clipe oficial da Copa? Viram imagens a respeito? Sim, eu vi. E o que você achou? Olha, é uma sequência de imagem bem estereotipada, bem lavada, bem comercial, né, por assim dizer. E eu concordo, isso não é um problema da Copa. Eu acho que por ser um evento de tão grande porte, de estar todo mundo olhando para ele, isso ficou muito escancarado. Mas essa imagem da mulher brasileira, que também não é só um problema da mulher brasileira, mas como ela é vendida, como ela é colocada enquanto objeto sexual sempre, e sempre num padrão muito, muito específico, muito estruturado, é assustador que isso ainda aconteça hoje, em 2014. Agora, e por que a manutenção disso, né? A gente, claro, nessa época em que o Brasil tem tantas coisas, sempre teve tantas coisas para oferecer, por que esse estereótipo feminino da mulher brasileira é o que é o maior apelo? Será que falta aí uma outra visão de quem trabalha com publicidade, com venda de imagem, de mudar um pouco o foco ou isso é estratégico mesmo? É o que vende? Na verdade, não é só do Brasil, né? Nós temos isso principalmente na América Latina, né? E não é de agora, isso já vem de bastante tempo. Mas mercadologicamente falando, é o que vende, é o que chama atenção para a grande população brasileira e para a grande população mundial, né? Exatamente aquilo que vai tocar no desejo, no inconsciente coletivo, e aí desperta a vontade de vir ao Brasil, de conhecer o Brasil. Você tira o todo e coloca uma parte e vende o Brasil todo como um pedacinho da grande foto. Mas por que essa sensação de que parece que só o Brasil vende essa imagem de um país sensual? Nós temos essa sensualidade, né, historicamente, pela questão da própria mixagem das etnias e a música, e isso acaba sendo projetado lá fora como um produto brasileiro, né? As mulatas, né, que se vende muito lá fora, as mulatas, a mulher com o bumbum avantajado, o gingado, e aí a gente pega toda essa imagem e reduz a um corpo. E também coloca o país sempre como um grande espaço de entretenimento, e aí você coloca o samba, o futebol e a mulher, você reduz ela de sujeito para um dos objetos que você pode utilizar quando você está no país. Isso vende, isso traz pessoas. E eu falo isso tanto do lugar de quem parou para estudar isso agora, quanto de quem já foi assediada num país um lugar fora daqui do país, só por ser brasileira. Entrega o doce pro Obséquio. Onde é que foi isso aí? Em Madrid. Em Madrid? É. Só por ser brasileira, eu tinha obrigação de saber sambar e eu tinha obrigação de aceitar qualquer tipo de cantada, por mais desagradável que fosse. Por ser brasileira? Por ser brasileira. A justificativa era essa.
E há, de fato, isso complementando aqui a colocação, esse apelo, sempre que uma brasileira se apresenta, ou Gustavo, que tem uma brasileira numa roda em que há pessoas estrangeiras ou fora daqui, o comentário é sempre esse: mas é do Brasil, é brasileira, e como são as mulheres? Há um interesse particular nesse tema. Agora, eu queria colocar também que é um prejuízo também muito grande para o próprio brasileiro, entre eles as mulheres, colocando mais como foco isso, porque muitas mulheres não se reconhecem nesse papel. Isso não as identifica. Diz: essa não sou eu. Essa é a mulher brasileira, eu não sou brasileira. E como é que fica aí essa questão, né? Da identidade? Você tem um problema sério, porque assim, você recorta a grande foto e vende um pedacinho. Então assim, eu pergunto, por que não se colocou uma mulher velha no clipe? Por que não se colocou uma mulher negra, uma cadeirante, uma portadora de deficiência, né? Não. Você pega e recorta, né, e mostra exatamente aquilo que a gente quer ver, ou que eles querem ver. E aí você perde nessa diversidade de pessoas. E aí você acaba vendendo uma imagem errada. A diversidade acaba sendo lavada, né, acaba sendo ozonizada, como eu brinco com os meus colegas. E você ainda enquadra em 2 padrões, que é o que é considerado padrão mulher e o que é considerado padrão mulher brasileira. Então, realmente Eu tenho a impressão de que sempre que a gente fala disso, nós estamos falando, perdão da obviedade, nós estamos falando em corpos. Estamos falando em corpos e nos corpos despidos. E a impressão que me vem à mente, quando a gente tem essa sensação de que algo está errado na maneira como estamos nos representando lá fora, é que o problema dos corpos despidos, para a gente não ficar parecendo aqui que nós somos contra corpos despidos, eu acho que não. Acho que como você estava falando, a latinidade talvez nos coloque um pouco dessa sensualidade, mas a questão que eu fico colocando, por exemplo, no clipe em questão, por que o Pitbull estava vestido e as mulheres estavam com pouca roupa? Em comerciais de cerveja, por exemplo, que houve mudanças, né, depois de várias reclamações, por que os homens ainda estão lá, né, com aquela camiseta, né, um pouco mais leve, bermuda, mas as mulheres estão com menos roupa? Eu fico me perguntando se a questão não é o contraste, homens vestidos e mulheres despidas. Vocês imaginam que é por aí ou a coisa é um pouco mais do que isso? Olha, historicamente, a gente tem o que a gente conhece como ser hegemônico. O homem branco, heterossexual, cristão, que faz sexo com a mulher sem camisinha para procriação. Quando você sai desse estereótipo, você fere toda essa lógica hegemônica, né? E você ferindo essa lógica hegemônica, você dá espaço para questionamentos. No momento que eu enquadro, cristalizo essa lógica e vendo como uma verdade absoluta, né, as pessoas acabam consumindo como verdade. Então, se eu coloco, por exemplo, o corpo de um homem despido, eu estou facilitando a percepção, inclusive a questão do desejo, né? Você olha e você deseja aquele corpo, talvez não para consumi-lo de uma forma como todo mundo imagina, sexualmente falando, mas consumir, eu quero aquele corpo para mim, eu quero ser aquele corpo. Então, quando você suscita o desejo, você suscita questionamentos. E essa questão da heteronormatividade hegemônica não permite ao homem, e aí eu estou falando da pessoa que nasce do sexo masculino, ou melhor, que nasce macho, né, e é construído masculino, ele não pode se permitir a se questionar, porque a sexualidade dele é algo que tem que ser defendida com dentes e garras. Então, eu fiquei, Laís, com a dúvida que você falou que sofreu lá em Madrid, passou por uma experiência profissional, cantada que não te agradou. Eu queria saber, assim, com relação às suas experiências profissionais fora do país, queria que você falasse um pouco pra gente poder ter um pouco desse... Não, mas eu não trabalhei lá. Eu passei por lá alguns anos e vivi essa experiência lá, como turista do lugar. Sim. Assim como também o contrário, de ser cantada por estrangeiros que vêm pra cá e eles terem eles acharem que você tem a obrigação e de dizer que ficou frustrado de receber um não de uma brasileira, dessa forma. Como fugir como você fugiu, por exemplo, desse tipo de cantada, e qual conselho você daria? Eu não sei, assim, em relação a isso eu realmente não sei. Eu pedi para que o amigo que estava com esse estrangeiro aqui no país deixasse ele a 2 metros de distância de mim, porque senão eu não sabia o que ia fazer com ele. Mas é muito complicado, porque tem algumas mulheres que defendem, e eu também defendo, de
agir na hora, de ser direta na hora. Mas isso também coloca, muitas vezes, em uma situação de risco. Dependendo da circunstância de você estar na rua, você se coloca muito vulnerável. E uma agressão maior pode vir, de forma física mesmo. Então, não sei o que fazer em relação a isso. É um problema que é enorme, que você não sabe por onde começar. E é um problema que a gente discute hoje no Frequência Baiana pelo 99,1. Você pode participar também e também pode falar como é que você está encontrando a cidade neste momento em que a gente está tendo uma gradual retomada da normalidade, pelo menos na atividade dos rodoviários. Os canais aqui de comunicação 72250, você coloca BA na frente da mensagem de texto. Se você preferir, use o Twitter @BandNewsFM_SSA. Esta é a Band News FM, sua rádio de notícias ágil e moderna. 6h36. Nós estamos hoje conversando aqui no Frequência Baiana sobre a maneira como a mulher brasileira é representada fora do país, né? Isso por conta das possibilidades de estereotipia que acontecem não só em Copa, mas como a gente falou aqui no último bloco, podem acontecer, por exemplo, quando você vai buscar compilações de música brasileira lançadas no exterior, onde as capas de CDs em que às vezes tem uma música de João Gilberto, acaba misteriosamente ter uma mulher de biquíni e tal. Ou a gente pode falar sobre propagandas de cerveja, ou sobre o carnaval, enfim, de como as mulheres costumam ser representadas. E nós estamos conversando aqui com a atriz do Grupo Base, ela que é bacharel em artes cênicas, Laís Machado. Também estamos com Adriano Gentil, ele que é publicitário, mestre em ciência política pela Unieuro. Então, uma das preocupações, inclusive, que a gente quer deixar bem claro aqui, que a ideia não é, inclusive, vestir as mulheres burca, que estão de biquíni, botar a burca, não, assim, né? Mas, assim, existe uma sensualidade que é própria da mulher, também do homem, né? Seja o homem que nasceu no sexo masculino ou feminino, enfim, tem essas questões também de gênero que devem ser observadas. Existe. E eu fico imaginando aqui, Adriano, se a gente também não erra, às vezes, uma exacerbação nessa maneira como a gente é representado, que não diz respeito só ao brasileiro, mas é o mito latino que eu fico imaginando, né? Eu me lembro, por exemplo, uma vez o Antônio Bandeiras, tempos atrás, quando ele estava bem no auge, ele falando da dificuldade que ele tinha, às vezes, para encontrar papéis de pessoas, vamos dizer assim, muito entre aspas, comuns, que não necessariamente fosse um garanhão ou coisa do tipo para um papel hollywoodiano, né? O cara que vai aparecer com com 2 últimos botões da camisa abertos e tal, né? Que ele tinha uma certa dificuldade porque esperava-se isso dele, do physique, do the whole, né? Que ele se apresentasse com essa coisa latina. Você acha que isso está associado, assim, no nosso caso, e que as mulheres acabam entrando um pouco nesse bolo? Eu acho que a imagem que é imputada a gente, ela é perversa. Porque se você tenta fugir dela, você acaba caindo no desgosto do grande público. E se você cai no desgosto do grande público, você acaba caindo no ostracismo, que as pessoas não vão mais reconhecer você, né? Em contrapartida, se você continua fazendo no caso do Antônio Bandeiras, fazendo aqueles papéis que está sempre reiterando o papel dele de macho latino, né? Você vai ser associado sempre a essa imagem. Então, é meio que um discurso político meio de perigoso, uma faca de 2 gumes, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, a gente tem que descobrir um discurso político, né? Aonde você se encontre e se faça entender por quem você é. Falando em discurso político, no intervalo a gente estava conversando, obviamente, eu perguntei, o Brasil ainda vende a imagem de um país sensual? Você me disse, há 10 anos atrás, sim, atualmente não necessariamente. Então, o que o país precisa fazer para poder mudar essa imagem de país extremamente sensual para quem está lá fora? Primeiro, respeitar cada cidadão brasileiro, seja homem, seja mulher, né? Respeitar as suas individualidades e respeitar o próprio país. O país precisa se respeitar, porque se ele não se respeita, se ele não respeita cada cidadão, ele acaba caindo em contradição com o próprio discurso. Porque se por um lado a instituição prega uma coisa, por outro a imagem vendida lá fora é completamente oposta ao que ele fala. Então ele precisa encontrar um discurso que seja adequado à realidade de hoje, adequado a todas as vivências do grande público e adequado principalmente com o momento político, histórico que nós estamos vivendo, de respeito aos diferentes, a questão da alteridade.
Nós estamos falando hoje aqui no Frequência Baiana exatamente sobre essa questão do corpo das mulheres na Copa dos Homens, o acesso aos corpos das mulheres, que faz parte também desse mercado do futebol, que é incentivado, embora, claro, a FIFA deixe claro que não tenha nada a ver com esse mercado. Agora, o que me preocupa também não é só a questão da exposição da imagem, é que isso leva para algo mais perverso também, que é o turismo sexual, que é a prostituição, que é essa forma de ver que aqui tudo vai ser muito fácil e que tem pessoas realmente investindo nisso. Já casas de prostituição que são proibidas pela legislação brasileira, mas que já estão colocando que sim, que vai ser um serviço oferecido durante o Mundial. Essa também é outro lado da moeda que a gente precisa estar atento, não só da venda da imagem, mas efetivamente de um serviço que é oferecido em função dessa mulher. Com certeza. Tanto que a Embratur, né, divulgou uma nota que ela está investindo no controle e para evitar o turismo sexual. E realmente, porque é um evento de larguíssima escala. E se isso... É porque eu acho que a questão de... Eu adorei que isso apareceu numa camisa. E que, de alguma forma, ficou claro um posicionamento. Porque, a partir de agora, tem que tomar... não tem mais argumento para dizer que isso não está acontecendo. Você já foi parar numa camisa, você já foi parar num videoclipe de lançamento do evento. Então, não tem mais argumento para dizer que não, isso não é um risco. Não, isso é um risco. E sim, pelo amor de Deus. Para mim, essas questões, por exemplo, a prostituição, a maconha, né? Nós tivemos a marcha pela liberação da maconha. Tudo isso, ao meu ver, está ligado a uma questão de o governo não sabe ou não entendeu ou não percebeu uma forma de lucrar com isso, né? Não que eu esteja fazendo apologia à prostituição, mas a mulher é dona do próprio corpo. Ela faz com o corpo dela o que ela bem entender, de aborto à prostituição, de exposição a usar uma própria burca, né? Então, assim, se ela quer se prostituir, ela vai se prostituir porque é um direito dela. Se ela quiser fazer um aborto, ela vai fazer um aborto porque é direito dela. Quem é o governo para legislar em cima do corpo de uma pessoa? O corpo é da pessoa, não é do governo. Se for assim, vamos ser todos escravos institucionais da União. E, inclusive, esse é o tema, o direito da mulher ao próprio corpo, que é o tema do evento que a gente está realizando, o meu grupo está realizando lá no Rio Vermelho, que é o Delírio Ambulatório. Começou ontem e vai até sábado, sempre às 18 até às 21, e entrada gratuita. A gente está discutindo o direito da mulher ao próprio corpo. Ontem foi uma conversa, apenas uma conversa, hoje está acontecendo já e vai até sábado, já experimentações mais práticas, com intervenções e tudo mais, que é o tema da nossa próxima montagem, que vai estrear em setembro. Perfeito, a gente conversou um pouco sobre essa estereotipia que se faz em torno da mulher e que é vendida para fora do país. Nós conversamos sobre este assunto com Laís Machado, ela que é bacharel em artes cênicas, atriz do Grupo Base, e também com Adriano Gentil, publicitário, mestre em ciência política pela Unieuro. Muito obrigado pela participação no Frequência Baiana e boa noite. Boa noite. 6h43.